E aí, meu amor, tudo bem com você? Bom, o capítulo anterior mostrou a disputa entre Snowball e Napoleão. Snowball tinha uma política assim mais elaborada, com plano de governo, tinha uma boa estrutura para oferecer, isso acarretaria em mais conforto e menos trabalho para os animais. Ao passo que Napoleão não tinha plano nenhum de governo e a intenção dele era usar o estômago dos animais como chamariz. Então ele prometeu que eles iriam ter mais comida e que, se acaso aderissem à política proposta por Snowball, passariam fome. É aquela velha história de usar a comida para iludir as pessoas pobres, e vamos dar continuidade a essa história, uma vez que Napoleão se livrou de Snowball, que era o seu oponente, e já deixou bem claro que os animais teriam que trabalhar bastante para poder garantir o seu alimento. Capítulo 6, página 43. Durante todo aquele ano, os animais trabalharam como escravos, mas estavam felizes, não reclamavam de nenhum esforço nem dos sacrifícios, cientes de que tudo o que faziam era em benefício deles mesmos e dos que viriam depois, e não em favor de um bando de seres humanos preguiçosos e ladrões. Ao longo da primavera e do verão, eles cumpriram jornadas de 60 horas semanais. Em agosto, Napoleão anunciou que passariam a trabalhar nas tardes de domingo também. Esse trabalho seria estritamente voluntário, mas todo animal que se ausentasse teria sua ração reduzida à metade. Mesmo assim, foi necessário deixar certas tarefas por fazer. A safra foi um pouco menos bem-sucedida do que no ano anterior. E 2 campos que deveriam ter sido semeados com raízes não o foram, porque o terreno não havia sido arado com antecedência suficiente. Era possível prever que o inverno seguinte seria muito mais duro. Então, assim, trabalho voluntário, mas se você não se voluntariasse, a sua ração seria reduzida. Uma bela de uma democracia, né? Como hoje, onde vimos que pessoas que dependem da assistência do governo, se não tomar picadinha mortal, têm os seus benefícios cortados. Então, olha só, esse mesmo sistema é usado no mundo inteiro que opta por esse tipo de governo, pelo socialismo, a velha livre e espontânea pressão. Continuando. O moinho revelou dificuldades inesperadas. Existia na fazenda uma pedreira de calcário e em algumas edificações mais afastadas havia abundância de areia e cimento, de modo que todos os materiais para a construção estavam disponíveis. Mas o problema que no início os animais não conseguiram resolver foi como quebrar as pedras em pedaços do tamanho adequado. Parecia não haver maneira de obter isso, a não ser com picaretas e pés de cabra, que nenhum animal conseguia usar, porque nenhum deles era capaz de se manter apenas nas patas traseiras. Foi só depois de muitas semanas de esforços inúteis que a ideia ocorreu a um deles, usar a força da gravidade. Pedras arredondadas, grandes demais para serem usadas como eram, estavam espalhadas no leito da pedreira. Os animais lançaram cordas ao redor delas, e então todos juntos, vacas, cavalos, ovelhas, qualquer bicho que conseguisse segurar uma corda, com a ajuda até dos porcos nos momentos críticos, arrastaram-nas com lentidão desesperadora ladeira acima, até o alto da pedreira, onde foram empilhadas na beirada para se espatifarem em pedaços menores lá embaixo. Depois que as pedras foram quebradas, transportá-los foi comparativamente simples. Os cavalos as levaram com carrinhos de carga. As ovelhas as arrastaram de uma a uma. Até Muriel e Benjamim atrelaram-se a uma carroça e fizeram sua parte. No fim do verão, um estoque suficiente de pedras estava reunido e então, sob a supervisão dos porcos, a construção teve início. Mas era um processo lento e árduo. Com frequência, levava um dia inteiro de esforços exaustivos para que uma única pedra fosse rebocada até o topo da pedreira. E algumas vezes, quando empurrada lá do alto, ela caía e não se quebrava. Nada teria sido alcançado sem Boxer.
cuja força parecia igual a todos os demais bichos somados. Quando uma pedra começava a escorregar e os animais gritavam de desespero, vendo-se arrastados colina abaixo, era sempre Boxer quem puxava a corda e interrompia o deslizar da pedra. Vê-lo labutando em costa acima, centímetro a centímetro, com a respiração se acelerando, a ponta dos cascos sulcando o chão e os flancos largos cobertos de suor enchia todos de admiração. De vez em quando, Clover o aconselhava a ter cuidado para não se exaurir, mas ele nunca lhe dava ouvidos. Seus dois lemas, vou trabalhar mais ainda e Napoleão está sempre certo, pareciam a ele resposta suficiente para todos os problemas. Boxer combinou com o galo que o despertasse 3/4 de hora mais cedo pela manhã, em vez de meia hora. E em seus momentos de folga, que naquele tempo já eram muito escassos, ele ia sozinho à pedreira, recolhia um lote de pedras partidas e o transportava sem ajuda até o local do moinho. Perceba como esse sistema de governo cega. Boxer trabalhou além das próprias forças, simplesmente porque aquilo que Napoleão falava era lei para ele. Se Napoleão falou, tá certo. E assim ele foi se dedicando, foi dando o seu máximo, trabalhando além de suas forças em prol de algo que ele acreditava. Bem parecido com hoje em dia, que as pessoas dão tudo de si, elas defendem esse sistema com unhas e dentes, mesmo estando óbvio que isso não funciona. Continuando. Os animais não passaram aquele verão em más condições, apesar da dureza do trabalho. Se não dispunham de mais comida do que na época de Jones, também não tinham menos. A vantagem de terem apenas a si mesmos para alimentar, sem a necessidade de sustentar também 5 seres humanos inúteis, era tão grande que muitos fracassos seriam necessários para neutralizá-la. E em muitos aspectos, o método animal de fazer as coisas era mais eficiente e poupava muito trabalho. Tarefas como a eliminação das ervas daninhas, por exemplo, podiam ser executadas com um rigor impossível aos seres humanos. E como nenhum animal roubava, era desnecessário instalar cercas que separassem o pasto do terreno arável, poupando assim todo o trabalho de manutenção das cercas e dos portões. Apesar disso, conforme o verão chegava ao fim, começou a haver muita escassez não prevista. Havia necessidade de óleo de parafina, pregos, cordas, biscoitos para os cachorros, ferro para as ferraduras, e nada daquilo podia ser produzido na fazenda. Mais tarde, passou a haver carência de sementes e adubo artificial, além de várias ferramentas. Por fim, do maquinário para o moinho. Como tudo aquilo seria conseguido, ninguém era capaz de imaginar. Certo domingo de manhã, quando os animais estavam reunidos para receber as ordens da semana, Napoleão anunciou que tinha adotado uma nova política. Dali em diante, a fazenda dos animais faria negócio com as fazendas vizinhas. Não com intenções comerciais, é claro, mas simplesmente como forma de obter certos materiais urgentemente necessários. As necessidades do moinho deveriam se sobrepor a qualquer outra coisa. Portanto, ele vinha fazendo preparativos para vender uma pilha de feno e uma parte da safra de trigo daquele ano. E posteriormente, caso mais dinheiro fosse necessário, viria da venda de ovos, para os quais sempre havia mercado em Wellington. As galinhas, disse Napoleão, deveriam saudar esse sacrifício, como sendo sua contribuição especial para a construção do moinho. E não é mera coincidência que nós vemos hoje, por exemplo, águas doces da Amazônia sendo extraídas por navios orientais, a própria Amazônia e suas riquezas sendo vendidas para uma potência do Oriente, terras férteis que têm donos sendo desapropriados por um certo grupo que nós sabemos muito bem quem é, que usam de violência e devastam as terras para desapropriá-las. Então tudo isso em nome de um certo progresso que na verdade nunca vai existir. Assim como Napoleão começou a querer comercializar com os humanos a fim de
suprir uma necessidade da fazenda que nós vamos ver mais tarde que não era bem essa a intenção. Me fala, o que você está achando dessa leitura? Você consegue ver os pontos em comum entre uma coisa e outra? Não se esqueça, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, né? Não custa nada para você e vai trazer mais pessoas, mais leitores para o nosso grupo. Então é aqui, ó, o botãozinho à esquerda. Só você clicar e ativar o sino das notificações.